Vamos nos acomodando, já que estamos silenciados. Vamos fazer isso também com as nossas mentes, tentando, por alguns instantes que seja, nos desligarmos dos problemas que nos ocupam, para além do portão desta instituição. Vamos aproveitar esses momentos para ligarmos as nossas mentes ao mundo maior, ao nosso doce Nazareno, aquele que é capaz de compreender as aflições de nossas almas, ainda tão pequenas. Doce Jesus, cá estamos nós, mais uma vez, reunidos em Teu nome, Senhor, buscando a Tua doce e suave presença aqui entre nós, convidando também os companheiros espirituais, dirigentes desta casa, dirigentes de todos os departamentos, irmãos que no anonimato fazem com que esta casa possa caminhar na mais perfeita paz e ordem. Agradecemos a todos esses irmãos pela proteção espiritual, pelo cuidado que tem para com todos nós, esses pequeninos trabalhadores da seara de Jesus, que investidos de tantas fragilidades, muitas vezes até mesmo de queixumes, e ainda assim a assistência ininterrupta desses bons amigos em nossas vidas, a nos guardar, a nos orientar e a nos impulsionar a termos coragem, discernimento e podermos fazer as melhores escolhas possíveis dentro da nossa condição evolutiva. Amado Jesus, acolhe a todos que adentraram esta casa, com seus corações aturdidos, com as suas mentes em desalinho, buscando amparo, socorro e auxílio. Acalenta a cada um de nós que aqui estamos. Coloca-nos em Teu colo, em Teus braços, e esclarece as nossas mentes, para que tenhamos a coragem da fé, para que possamos sempre prosseguir para a frente e para o alto, sejam qual forem os desafios que a nossa vida, a nossa encarnação, venha nos apresentar. Jesus, ilumina o nosso irmão, que hoje nos trará a sua linda mensagem, e que essa possa então acalentar esses corações e essas mentes que adentraram esta casa no dia de hoje em busca de auxílio. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo aqui esteja com todos. Que assim seja. Convido ao querido irmão Jacó para que possa aqui conosco estar, abrilhantando a noite de hoje.
Boa noite, gente. Eu tenho a impressão que esse tema não é novidade para ninguém aqui, né? Ou tem alguém que não conhece isso aí? Bem comum, um tema bem atual, bem... né? Só que tem um problemazinho ali, né? Porque quem tem Alberto aqui é professor de português, né? Alberto sabe que quando uma palavra ela é adotada pelo idioma português, nós temos que escrever como ela foi adotada. Então, não é assim, é estresse, né? Mas dentro da palestra eu vou falar em estresse, né? Mas eu botei assim só para a gente chamar a atenção sobre isso. E pode ser que algum dia eu vou fazer uma palestra e já tenha essa noção que não é estresse. As obras que foram consultadas para fazer esse trabalho foram Conflitos Existenciais, um livro de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, que no seu capítulo 16 trata do tema estresse. Agora sim. Outro livro de Joana de Ângeles e Divaldo, intitulado Atitudes Renovadas, no capítulo 23, tem um texto chamado Estresse e Doença. Emmanuel e Chico, no livro Pão Nosso, no capítulo 8, tem um texto chamado Ansiedade, que vai se relacionar também a isso. Então você vê que é um tema com bem densidade dentro da doutrina. Hamed, na psicografia de Divaldo Franco, ou do Espírito Francisco do Espírito Santo Neto, no livro chamado Renovando Atitudes, no seu capítulo 9, ele trata de preocupações. Foi usado também um livro não espírita, mas espiritualista, que se chama Não Leve a Vida Tão a Sério. E também tem a palestra de Eugênia Matos. Tudo nisso aí para a gente fazer uma... Gente, a proposta hoje é conversar sobre o conceito de estresse numa abordagem mais ampla, talvez não tão acadêmica, né? Que estresse é aquela reação orgânica que vem na iminência de um perigo. Não é isso. Vamos dar uma outra abordagem, né? Trazendo mais para o nosso dia a dia e na visão da doutrina espírita, para ver se consegue responder algumas perguntas da gente, né? Por exemplo, como é que o estresse atua no nosso cotidiano? Olha, qual é a visão espírita sobre essa questão do estresse? O que podemos fazer para não cair nas armadilhas do estresse? Ou ainda, e se por acaso cairmos, o que fazer para sair dessa situação de estresse? Então são perguntas bem, né? Dá para se comunicar bem com isso aí. Todos os livros consultados, que foi base da palestra, comentam muito sobre as questões da sociedade que nós estamos inseridos no momento. Claro. E eles falam que essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade de mudanças muito rápidas. Concordam ou não? Acho que todo mundo concorda, né? As mudanças são uma velocidade incrível, né? E essa tendência para mudanças muito rápidas e cada vez mais aceleradas é solicitar de nós aprendizados rápidos e também uma alta performance em todos os setores da nossa vida. O apelo é esse. Então, nós estamos diante de uma sociedade cada vez mais competitiva e, consequentemente, angustiada. Não há como negar. E em decorrência desses volumes de compromissos que nós vamos assumir, que a gente tem que ser bom em tudo, primeiro lugar em tudo, o bam em tudo, e ainda mais com o acréscimo das redes sociais. Aí foi que explodiu mesmo, né? Eu estou em casa e recebo um zap me estressando. Não tem lógica. O cara, em vez de ficar com o estresse dele lá, passa para mim. Eu já passo para outro. Um dia desse, assistindo uma entrevista,
Eu vi um rapaz falando que se ele não atingir tantos milhões de likes no YouTube ou no Instagram, que seja, se não tiver pelo menos esse mínimo, que para ele é mínimo, ele entra em angústia, entra em conflito e depressão. Ele bota a notícia lá e fica esperando os likes. Se for pouco, porque ele tem que ser o vencedor, ele tem que ter muitos likes. Ele tem que mostrar para o YouTube que a matéria dele tem que ser vista e revista. Né? Assim. Daí porque a gente vai ver que esse pensamento da sociedade que nós vivemos diz sempre que fora de nós está o estresse e que nós precisamos desenvolver fora de nós essas questões. E aí nasce um problema. Eu estava pensando sobre isso, nasce um problema aí. Não está em nós, está fora de nós, está na sociedade. Né? Mas quem colocou isso na sociedade? Nós temos que respeitar a ciência como é que diz? Do marketing. Né? O marketing. Né? E o marketing pensando em desenvolver cada vez mais o turismo, né? Os hotéis, as viagens. Inaugurou agora um transatlântico aí que foi um absurdo, tem até bairro dentro do navio, um céu, não sei o que lá, mas um absurdo, pense em um absurdo, não sei quantas mil pessoas, não sei quantas mil refeições, é tudo assim, gigantesco. Tem que lotar aquilo, senão vai dar prejuízo. Ele vai fazer o quê? Botar no marketing, como é que diz, contratar empresa de publicidade que deu devida publicidade para fazer aquilo girar. E para fazer essa indústria do turismo girar, que talvez seja uma das maiores indústrias de todos os países, né? Tem países aí que a receita maior é do turismo. Né? Salvador, por exemplo, a receita do turismo é imensa, é enorme. Então, os marqueteiros, a ciência do marketing, fez nós acreditarmos que o trabalho cansa. E não é verdade. O trabalho não cansa. O trabalho é a segunda lei natural que está lá no livro dos Espíritos. A primeira é a lei da adoração. Adorar o Senhor. E a segunda é o trabalho. Então a lei dessa vindo de Deus não é para cansar a gente, mas nós somos cansados pela indução que vem, que você tem que aproveitar a vida, que você tem que sair de férias, que você está estressado, e você vai comprando aquela ideia, e você passa o ano todo se estressando para formar uma viagem, para viajar, porque você tem que ir, você tem que conhecer a Grécia, você tem que conhecer a Rússia, você tem que conhecer não sei o quê, e você passa a vida toda nisso, cada vez se estressando mais. Achando que se for não se estressa, você leva o estresse e volta com ele, não tem jeito. O estresse não está lá na sociedade, não é a Grécia que vai tirar o seu, não é você visto na Grécia Antiga que vai tirar o seu estresse, não é, você volta com ele, vai com ele e volta com ele. Então essa ciência fez a gente acreditar, em primeiro lugar, para vender, que o trabalho cansa. Nada contra as viagens, se vocês puderem fazer, façam, porque é bacana, processo cultural, é outra civilização que você vai conhecer, tudo, mas não acreditem nisso ao cansaço do trabalho, porque não é. Não é. É interessante você ir, faça a viagem, mas não pense que você vai deixar o estresse lá, que não vai. Ele está na sociedade, está em você. Aliás, isso é justamente o oposto do que a doutrina espírita e até mesmo a área da ciência médica discordam, dizendo que o que nós podemos fazer são atitudes dentro de nós, não é lá fora. Se o problema é interno, tem que resolver internamente, não sair para resolver lá fora. Não funciona. Funciona para o mundo do turismo, né? Vai faturar. Então façam sua viagem, programas, mas não acreditem nisso ao cansar, porque não cansa, trabalho não cansa. E eu posso falar disso porque eu tenho 54 anos, eu tenho 50 anos trabalhando sem nunca ter tirado uma férias. Não me sinto cansado em nada. Nunca reclamei de nada. Então não cansa. Mas também eu nunca liguei para isso, essa indução, que eu tenho que ir para não sei o quê, que eu tenho que fazer não sei o quê, e que eu tenho. Não, faço viagem normal. Então, essa maneira competitiva da sociedade que nós estamos inseridos não nos fortalece nas relações humanas, é um problema. Até porque o outro para nós é inimigo, é nosso inimigo, é nosso competidor. E a qualquer momento, esse outro pode se virar contra nós, dar um dislike, como se diz, né? Dar um dislike, fazer alguma ação, alguma crítica para a gente não vai gostar.
Então, isso não fortalece as nossas relações humanas. E as relações humanas são fundamentais para o nosso sustento emocional, enquanto pessoas, enquanto gente. Mas o que nós também precisamos entender, e não podemos esquecer jamais, é que esse contexto em que nós nos encontramos foi o contexto que nós escolhemos para reencarnar. Olha o problema. Estamos com um problemão, mas nós escolhemos, certo? Nós escolhemos sair. Então, a cegonha, não venho dizer que foi a cegonha não erra de CEP, de rua, de cidade, de estado, muito menos de país e muito menos ainda do contexto social. Ela não erra. Certo? E ela está sendo, essa cegonha está sendo guiada por um GPS. É por isso que não erra. Sabe quem programou esse GPS? Nós. Então não tem como errar. Você pega um GPS, bota Salvador, ele vai, o carro vai, a mulher vai dizendo lá, o cara vai dizendo, você corte à direita, suba a lombada, não sei o quê, você chega lá. Não tem como errar. Foi programado por você. Então, nós nos comprometemos do outro lado da vida, que viríamos justamente nesse contexto, para resolver as questões que nós trazemos pendentes de muitas e muitas vidas atrás. Não reclama. Se reclamar, o fardo pesa mais ainda. Joana diz que nós nos iludimos porque buscamos fantasias de posses mentirosas, que a própria realidade se incumbe de desfazer. Joana já está começando a clarear um negócio para a gente aí. Posses mentirosas, posses que são transitórias, que vai sair de sua mão, você queira ou não queira. Não vai depender de você. Vai sair de sua mão. Quer dizer que é tão ilusório isso, que à primeira luz do sol da realidade, as coisas ficam bem claras, e que não são bem assim, como a gente está pensando. Mas tem uma passagem poética muito bonita, de dois jovens que se chamam Bruno Alves e Kelly Smith, que eles dizem assim: repara só como a gente se confunde, e todo dia amanhece e se ilude. Verdade. Buscando 24 horas, correr atrás de ser feliz. Esquece que felicidade é consequência. Estar com quem ama é uma questão de urgência. Porque o tempo não se congela para entender o que é importante. Então, esse mesmo raciocínio que esses dois poetas usam nessa poesia, que é a letra de uma música, né? É o mesmo que Joana falou, com outras palavras. Sendo atrás do ilusório, querendo ser feliz com o ilusório. Como é que vai ser? São as ilusões que nós absorvemos do mundo material e que corremos feito loucos atrás dessas questões. Na ilusão de que essas ilusões do mundo material, o ter, o ganhar, o estar em evidência, virar celebridade, essas coisas, isso vai trazer felicidade para nós. Traz fama, não há dúvida, mas com certeza. Mas felicidade, como diz o poeta aí, é um outro departamento. Não é por aí. Não é por aí. E nos fazem acreditar que é por aí. E nós geralmente acreditamos. Mas qual seria a fantasia que nos leva a esse adoecimento social, que às vezes a gente não percebe que está acontecendo conosco também? Porque estressado é o outro, né? A mulher diz que o marido é estressado, o marido diz que é a mulher que é estressada e os dois estressados. É que, a ilusão, a fantasia, é que quanto mais nós tivermos, mais seremos felizes. Então, eu vivo a ilusão de que quanto mais seguidores eu tiver, lá no Instagram, eu serei feliz. Tal como o jovem lá, quanto mais likes que ele tiver, ele vai ser mais feliz. Supõe que ele seja feliz, né? Ele pode ser mais famoso, porque recebeu não sei milhões de likes, sim. Mas feliz é outra coisa. Está confundindo as coisas. Nós precisamos entender
que felicidade, renovação, bem viver é algo que tem que partir de dentro de nós. Que é isso? O que esses textos de Joana falam, o texto de Emmanuel fala e o texto de Hamed também fala nisso. O foco da felicidade está dentro de você. Ou da desdita também, né? Ou da infelicidade também. Mas o que é mesmo estresse? Qual que é a definição? Esses autores também falam que esse termo estresse, ele foi utilizado pela primeira vez por um neurologista húngaro chamado Hans Selve. Eu já falei até, fiz uma palestra de Hans Selve aqui, dando a seguinte nomenclatura. Olha a nomenclatura que Hans Selve deu. Síndrome geral de adaptação. Rapaz, é um título tão perfeito que você não consegue arranjar outro título para estresse. Síndrome geral de adaptação. Por quê? Vamos pegar essas palavras aí para a gente ver o quanto que essas palavras já nos dizem muito dessa síndrome. É uma síndrome de adaptação. De repente, vamos lá, de repente, o torvelinho da vida está tão feroz que eu não estou conseguindo acompanhar, não consigo me adaptar. Estresse é isso. É uma síndrome de adaptação. Quando você se adapta àquilo, acaba o estresse. Não tem estresse. Naquele ponto que você se resolveu. Naquele ponto. Por mais que eu esteja me esforçando, eu não consigo. Então, eu entro no processo de estresse, dificuldade de adaptação. Mas pesquisei também no dicionário e diz assim: exaustão física ou emocional, né? Sendo definida pela incapacidade de desenvolver funções ou trabalhos habituais. Então, nesse processo, nessa correria para alcançar esses perfis, que muitas vezes nós mesmos nos impomos, perfis que vão desde a nossa forma física até o grau de participação em tudo que está acontecendo. Você tem que estar lá, você tem que aparecer, você tem que estar na capa das revistas, você tem que conhecer todas as celebridades. E Jesus fala isso como o fardo do mundo. Fiz até o evangelho essa semana, não foi, Nilda? O fardo do mundo e o fardo do Cristo. Cristo, olha, é pesado você carregar isso. Meu fardo é leve, mas esse fardo daí, você carregar esse fardo, é terrível. O jugo de Jesus é suave, esse jugo é muito pesado. Então, não só da exaustão física, mas a nossa questão emocional também. Porque às vezes, no meio dessa correria toda, a gente começa a perceber que nós estamos deixando de lado as nossas questões emocionais, a nossa saúde emocional, em busca de uma fantasia, como diz Joana. Eu me lembro na Olimpíada, se não me engano é Simone Biles, parece um negócio assim, uma Biles dessa. Essa menina, o sonho dela era competir na Olimpíada, uma americana. Ela tinha ganho tudo, se classificou com a melhor nota para a final. Na final ela desiste, a brasileira que ganhou. Ela não competiu, porque ela disse que precisava tratar da saúde mental dela. Olha, deixar um título que representa o orgulho de todo um povo, principalmente americano, né? A gente sabe que americano é negócio do... Então, destruir aquele sonho dela e daquela nação toda para cuidar da saúde mental dela. Isso passou até despercebido um pouco eu não sei, eu não vi muito na imprensa isso depois, né? Mas ela desistiu e a brasileira ganhou. Era a segunda melhor que tinha mesmo e ganhou. Mas a Simone Biles, parece que é Simone Biles o nome dela. Então a exaustão física e emocional é definida pela incapacidade de desenvolver novas funções. Então chega uma hora que você não consegue o nível de produção que você tinha alguns tempos atrás. Você vai caindo. E produção. E isso nas coisas mais simples. Então você entra num colapso, que é o estresse. Como é que surgiu o estresse? Isso não chama muita atenção. Você vai lá para trás, você vai ver, Hans Selve já dizia isso há quanto tempo que Hans Selve já, né, batizou isso? Só que não ganhou a dimensão que tem hoje. Que hoje você tem as redes sociais, hoje você tem, né, o trânsito, tem um pavor terrível, o trânsito, né, que não se estresse no trânsito. O trânsito está tão estressante que se você for atrás de um cara, se você estiver com pressa, o cara pode estar dando certo. Sai da frente, seu lerma! O cara está na velocidade, mas você quer que o cara corra. Se o cara estiver devagar, é pior ainda. Você não sei o quê. Você entendeu?
Ou se o cara estiver correndo, é um maluco, olha como está correndo aquilo ali. Ó. O cara a gente se estressa com isso, só em olhar para o outro, o comportamento do outro. No trânsito é assim. Porque geralmente ele é um processo silencioso. Na verdade, quando a gente é diagnosticado com essa síndrome do estresse, nós já estamos num determinado estágio meio que avançado. Eu tenho um caso interessante, né? Lá em casa. Minha esposa sempre com... Claro, balcão não é brincadeira não. Quem trabalha em balcão sabe. Balcão é altamente estressante. Né? Tem que agradar o cliente cada vez mais exigente. E eu disse, minha filha, você está estressada? Não, estou não. Aí veio a pandemia. Né? Aí aumentou o estresse. O que é que vai ser de meu marido? Ela adquiriu, foi contaminada, né? E o que é que vai ser de meu marido? O que vai ser de meus netos, de meu filho? Não sei o que. Aí começa a pensar. Né? E aí ela começou a sentir uma dor na perna e caía. Vai para o médico olha, não tem nada. Você tomou alguma queda? Não tomou alguma paga? Não. Vejam só. E vai em médico, vai em outro médico, foi em Salvador, voltou. Aí um dia eu me apurrinhei. Mas minha filha, você vai ao médico, porque esse médico nunca pediu uma ressonância magnética. Ah, mas ele não... Olha, você vai agora no médico e vai dizer que você quer uma ressonância magnética. Fez. Fratura por estresse. Eu nem sabia que isso existia. Olha o problema que é estresse. E a minha esposa. Fratura por estresse. 45 dias entalada lá com aquele negócio lá, com uma bota de tal, e sem poder botar o pé no chão, usando muleta, tudo isso, e até hoje ainda não está totalmente legal. Estresse. Você vê qual é o problema, né? Então, ela descobriu, o processo já estava avançado, e ela achava que não. Os primeiros sintomas geralmente são imperceptíveis. Você acha que está aborrecida, você acha que aquela pessoa não está trabalhando bem para você, que aquele funcionário não está assim, que não sei o quê, que a conta da água está subindo, que a conta da luz está subindo, não sei, essas coisas. Né? Uma certa irritação, uma certa falta de paciência com as circunstâncias, com as situações, com as pessoas. Insônia, porque é muito comum a gente achar que é natural dormir pouco. Não é natural. Mas nós estamos falando aqui do geral. De maneira geral, dormir pouco faz muito mal. E esse, às vezes, é um pequeno sintoma que começa a aparecer. Você vai para a cama, vai com aquele problema na cabeça, você não dorme. Ou dorme pela exaustão, também acorda rápido. Nesse livro que eu falei para vocês, que ele não é espírita, é espiritualista, ele conta uma história muito interessante do rio e o leão. E diz assim: depois de uma grande enchente, o leão se viu cercado por um rio e ficou sem saber como ele iria conseguir sair daquela situação. Nadar não era algo da sua natureza. Só restava ao leão duas opções. Ou ele decidia por atravessar aquele rio que havia se formado, ou ele ia morrer afogado de qualquer jeito. Porque a cara assim, o lado lá tinha um lugar mais alto, ele tinha que correr para lá. Preocupado, fez o que ele não sabia fazer bem. Né? Então o leão urrou, esbravejou, mergulhou na água, quase se afogou, mas não conseguiu atravessar. Voltou exausto para a margem. Deitou-se para repousar um pouco, descansar um pouco, e estava exausto. Foi quando ele ouviu o rio dizer para ele: escute, jamais lute com o que não está presente. Não estava ali o problema estava dentro dele. Nós passamos por essa situação, exatamente por essa situação. O leão assustado perguntou: mas o que não está presente aqui? O rio falou: o seu inimigo não está aqui. Claro, está dentro da gente, né? Assim como você é apenas um leão, eu sou apenas um rio, não tem perigo nenhum. Então o leão, muito sereno, atitude diferenciada, né? Começou a estudar as características daquele rio que se formara. Quando nós estamos estressados, a gente não olha nada, não examina nada, não analisa nada. E acha que tudo é inimigo, que tudo está conspirando contra você. Essa mesma postura. E logo identificou um certo ponto em que a correnteza empurrava para a margem. A própria correnteza levava para outra margem. Então, ele entra na água e começa a boiar até o outro lado. A própria correnteza levou ele. O que vocês acham que é a moral dessa história? É isso que eu falei. Isso acontece com a gente.
O estresse não deixa você raciocinar. Você vê em cada um competidor, um inimigo, um adversário, e quando você pensa assim, a relação social deságua e você perde seu equilíbrio emocional. E o que é que ela tem a ver com o nosso tema do estresse? É que quando nós estamos enxergando em todos, inimigos, competidores, etc., nós temos dificuldade de organizar um mínimo da nossa vida. No caso da Leão, a sobrevivência dele. A própria sobrevivência começou a correr risco por causa dele. O inimigo não estava no rio, estava nele. Quando ele se acalma, ele realmente consegue analisar, ver a corrente do rio, para onde leva, o lugar mais fácil para atravessar, mesmo nas condições que ele tinha, que não era um bom nadador, mas tinha coisa para fazer. Então, muitas vezes, o nosso estresse inicia, como nos fala Joana, por uma ilusão social. Aquela ilusão está lá na sociedade, e a gente vai atrás, porque você vai sintonizar com aquilo, você vai atrás dela. Qual é a visão espírita do estresse? A primeira coisa que a gente tem que entender, e que a doutrina espírita nos fala, é que nós não somos essa matéria. Olha, gente, enquanto ele não compreender isso, é muito... Né? O cara diz assim... Eu fico até triste quando eu vejo a pessoa diz assim, não, você tem... não, mas eu sou branco, eu sou preto, eu sou... Não é. Não é. Está confundindo o espírito com a matéria. Em termos de cultura primária é aceitável você dizer isso, né? Para a raça, mas no íntimo você tem. Eu não tenho coragem de dizer para ninguém que eu sou branco. Não tenho. Porque eu não sou. E aí? Você se confunde. Ah, eu sou professor. Não é. Você está professor. Sou militar, sou não sei o quê. Em cultura primária a gente aceita, mas quando a gente vai estudando doutrina, a gente vai percebendo que a gente tem que se desvincular disso. Desvincular o espírito da matéria, senão você se perde. Confunde uma coisa com outra. Eu não sou Jacó, eu estou Jacó. Já vi muitas vidas, viverei tantas outras. Acabou. Então, como espírito mortal, eu sei que eu estou reencarnado. E vocês todos também. Estamos reencarnados para desta vez resolver questões que em outras tantas vidas nós não conseguimos resolver. E estamos no lugar certo. Na sociedade certa, na cidade certa, com as pessoas certas, tudo isso. Não tem nada errado. Por isso reencarnamos. E para conseguirmos essa vaga no processo reencarnatório, né, foi estudada a nossa condição, foi visto o nosso treinamento do outro lado da vida, o que você precisava, com que você precisava encarnar, quem seriam seus pais, foi visto tudo. Tem um processo que Filomeno de Miranda, tem um livro de Filomeno de Miranda que diz isso, treinamento para a reencarnação. São 5 passos. Só que quando a gente chega aqui, se depara com as circunstâncias, quando a gente se identifica demais com a matéria, e a gente fica pensando que somos matéria. Gente, isso é muito comum no meu espírita também. Muito comum. E essa identificação não traz bons frutos. Não traz bons frutos. Mas, na verdade, nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência na matéria. Procure se desvincular disso. E tudo aquilo que ocorre em nossas vidas é decorrência de escolhas que fizemos hoje ou nas nossas vidas passadas. E não é escolha para nos derrotar, não. É para que nós possamos vencer, porque temos condições para isso. Não faltam condições para você vencer espiritualmente falando. Mas muitas vezes você quer vencer materialmente falando. É por isso que a prova que chega para mim, não chega para minha companheira, não chega para meu filho, não chega para minha vizinha. São provas diferentes. Cada um vai receber aquela prova que precisa e para a qual foi preparado. Não é que merece, é que precisa. Deus não dá o que você merece. Também tem merecimento, dá o que você precisa. A partir dessa visão geral, Emmanuel fala assim: se o homem nascesse para andar ansioso e estressado, para dizer que ele veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em uma tarefa santificante, mas como desesperado sem remissão.
Se fosse para a gente andar falando que está estressado, que não vai dar certo, que fulano é meu adversário, é meu inimigo, quer me atravessar. Se fosse para isso, seria dizer que você vê o mundo não na categoria de trabalhador em uma tarefa santificante, mas como desesperado sem remissão. Não vai ter salvação para você. Se fosse para a gente fracassar, para que eles tinham mandado a gente para cá? Ninguém vem para cá pensando no fracasso. Ninguém. Ninguém pode reencarnar pensando em fracassar. Estando lá, vindo para cá pensando em fracassar, está fora de tom, desequilibrado, não reencarna. Você pode até aqui se perder, tudo bem, fracassar, mas você não vem com esse ideal de fracassar. Porque você percebe que lá em cima, que todo o material necessário foi disponibilizado para você, na medida certa. A gente veio porque nós temos e teremos sempre as condições necessárias para passarmos por aquilo que estamos passando. Porque, como diz Emmanuel, e diz muito bem, se fosse para a gente viver ansioso, angustiado, estressado, não vai dar certo, não funciona, nós seríamos um coletivo de desesperados sem remissão, sem salvação. Pode pegar o mesmo bonde que veio para voltar. Quer dizer, sem chance de ganhar esse jogo, de sair vitorioso dessa nossa proposta reencarnatória. Mas, para a gente conseguir isso, nos fala Emmanuel, nós precisamos fazer uso de nossa fé. Mas fé em quê? Fé no amor incondicional do nosso Pai Criador para conosco, que nos ama demais e que jamais nos colocaria numa circunstância que nós não tivéssemos condições de passar, nunca. É aquele negócio, bota o fardo da gente que a gente suporta. Ramé diz assim: a fé, ela abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade da nossa existência, dando-nos justamente a proteção que buscamos em todos os níveis da vida. A fé. É por isso que Jesus diz, né? Minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, diz esse monte, sai daqui para lá, o monte sai. Então, quando a gente consegue a sintonia, que é no momento em que entramos em oração, quando conseguimos entrar nisso que Emmanuel chama de fluxo divino, toda ajuda que nós precisamos, não é que ela chega até nós ouvimos nossos mentores. Você tem aquela intuição, você pode não ouvir, mas você tem intuição, chega até você. Porque na verdade, a música tema do mentor espiritual, os mentores espirituais têm uma música tema. Já sabe que música é essa? Não é quero que vá tudo para o inferno, não, pelo amor de Deus. Pensa em mim, chora por mim. Não liga para ele, eu há muito tempo que te amo. Isso é o padrão dos mentores espirituais nossos. Pensa em mim, chora por mim, liga para mim, não liga para o mundo não, liga para mim, me chama que eu atendo. Ele não chama. A gente chama pelo mundo. É muito fácil chamar pelo mundo. Esse é o tema dos mentores espirituais. Só que a gente não observa, não tem ouvidos de ouvir, como fala Jesus. Então, como a gente não dá ouvido a ele, e pelo livre-arbítrio, ele não pode nos forçar. Mas na hora em que a gente busca o equilíbrio mínimo, entramos em oração e pedimos ajuda espiritual, essas energias cósmicas se fazem a nosso favor. A gente começa a receber as instruções, as coisas começam, mas não fique pensando que ele vai falar em seu ouvido assim, ó, faça assim, assim. Não, você sente isso. A nossa experiência com o mundo espiritual, principalmente, é através de pele. Sentir isso. Né? As pessoas querem falar com Deus. Deus é amor é sentimento. A gente tem que experienciar com Deus é na pele, não sentir que Deus está presente em nossas vidas. Às vezes, até durante o sono, naquela hora em que a gente está saindo do corpo, aí os espíritos amigos conseguem, muitas vezes, nos convencer de coisas que eles estão tentando há um tempão. Um dia que você ora, você está mais equilibrado, né? E você deita, consegue lhe ajudar de alguma forma, que tem muito tempo tentando lhe ajudar, não consegue. Importante a gente ver que no livro dos Espíritos, lê-se assim:
Deus é infinitamente bom e misericordioso. Então, um pai que é infinitamente bom e misericordioso, lembrando a parábola do filho pródigo, né? Que mesmo que a gente tenha cometido a maior das atrocidades, que nessa história é o filho pedir antecipado a parte de sua herança, né? Que se hoje já causa estranheza, na época então nem pensar. Né? Seria absurdo pedir tudo que ele tinha direito, vai gastar tudo da forma mais indevida possível, mas na hora que ele quer voltar, o pai não espera nem que ele chegue, vai ao encontro dele, sai correndo ao encontro dele. Não espera ele chegar. O pai o avista de longe e sai correndo para encontrar. É aquele negócio, quando você dá um passo em direção a Deus, Deus já deu 10 em sua direção. Então esse é o Deus que está escrito no livro, está escrito no Novo Testamento. Deus é infinitamente bom e misericordioso. Mas eu vou me recorrer ainda mais no final do Salmo 23, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Claro. Ou seja, a bondade e a misericórdia do Pai estará conosco até como diz na Bíblia, até a consumação dos séculos. Mas, e o que é a consumação dos séculos? O que vem a ser consumação dos séculos? Está na Bíblia lá, né? Até a consumação, estarei convosco até a consumação dos séculos. É a hora em que a gente realmente abraçar a luz como algo definitivo em nossas vidas. Daí em diante você segue sua vida. O Cristo não estará com você a vida toda, você pendurado na aba do chapéu dele, não. Você adquiriu a luz, você segue seu caminho. Você vai ajudar a iluminar o caminho de outros agora. Não vai ficar pendurado na aba do Cristo a vida toda, não. Quando a gente não estiver mais como nós estamos agora, no mundo em que nós vacilamos entre luz e as trevas, entre uma coisa e outra, que fica, vai para lá, ou seja, uma no cravo e uma na ferradura, quando estiver assim, não chegou ainda a consumação dos séculos. Então a conclusão dessa reflexão é assim: nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. A quem nos ajude, a quem nos guie, a quem ore por nós, a quem vele por nós. Nós não estamos encarnados para fracassar. Voltamos para aprender lições que não conseguimos assimilar em outras vidas. Agora, claro, que para isso nós somos preparados do outro lado da vida, mas há uma parte que nos compete fazer. Não estamos aqui para repetir erros. Se você repetir, é problema seu, porque você escolheu assim. Mas você foi treinado, habilitado, disponibilizado toda a ferramenta para você não repetir erro. E Emmanuel diz que nós não temos nem, criatividade para inventar novos erros. Nós os mesmos erros há milênios, repetindo os mesmos erros. Nem criatividade para inventar erro não tem. Fica repetindo os mesmos. Mas não repetir esses erros vai exigir de nós, vai exigir atenção ao conhecimento, vai exigir de nós dedicação, persistência, porque às vezes a gente avançou 2 passos para frente e acaba de dar 1 para trás. E se gostar, dá 2. 2 para lá, 2 para cá. Fica igual, jegue dançando bolero, né? 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá. Então, essa persistência é importante para nos manter ativos em relação à nossa proposta de crescimento espiritual. Então, esses autores todos nos falam que a questão não é negar o estresse. Ele está aí, está no mundo, está dentro de nós também. Não diga que não está estressado, não, que está. De alguma forma está. De alguma forma. Não negue. Se você nega, você não combate. Porque você acha que não está. Porque nós também temos expectativas acerca das nossas vidas. Essas expectativas geram estresse em determinada escala, para uns, para outros. Temos, na verdade, que aprender a gerenciar o estresse. Mas o que significa gerenciar o estresse? Educar as nossas emoções. E não tem escola para isso. Porque as escolas do mundo, elas não educam.
Eu me lembro que no Brasil, há muito tempo atrás, era ministério, era como é que diz, meu Deus? Não era Ministério da Educação, Ministério da Instrução, certíssimo, corrigiram para errado. As escolas do mundo instruem, desenvolvem o intelecto, o sentimento é educação. É tanto que você pode ver um cara super letrado, super gabaritado, cometendo atrocidades que uma pessoa educada do sentimento não faria. Então, tentaram consertar uma coisa, pioraram. Botaram em verso, né? E hoje veio até escritor famoso aí, muito famoso na área de educação, dizendo os professores educam, não sei o quê. Não educam. Parem com isso. Instruem, desenvolvem o intelecto. O sentimento, isso aqui desenvolve o sentimento. Isso aqui desenvolve o sentimento. Tanto aqui como a Igreja Católica, todas elas, as religiões. Aliás, a religião propriamente não, mas a religiosidade, né? A religiosidade é que educa o sentimento. Eu vi até uma frase bonita, não sei quem foi que mandou para mim, dizendo assim: religião é para quem tem medo do inferno. E religiosidade é para quem já foi lá, quem já conhece. Perfeito. Para mim, perfeito. Não trate isso aqui, não venha para aqui frequentar uma religião. Procure desenvolver sua religiosidade, aquilo que é inato em você, aquilo que Deus colocou em você. Educar as nossas emoções. Então, olha aí, cuidado para não fazer de novo, respira, vai devagarinho, não faça assim ligeiro, não, você vai errar. Muito bem. E as situações do nosso cotidiano mesmo nos levam, se nós não estivermos atentos a esse desequilíbrio. Porque as pessoas estão em momentos diferentes da sua própria vida. Todos estamos. Tem pessoas que vão no trânsito e essas não olham, não tem pressa nenhuma, porque elas estão no dia descomprometido, está na dele. Já temos alguém que está desesperada, levando um filho, ou vai ver alguém que está no hospital. Todo mundo tem as razões para andar mais rápido, do jeito que ele quiser. Tem alguém que está em cima da hora de um compromisso e está preocupado de não atrasar, porque tem gente esperando. Você vai chamar o cara de maluco, baixar o vidro, seu maluco. Não tem lógica. Então, a gente precisa ter cuidado para observar bem o nosso cotidiano e, dentro dessa observação, sermos capazes de modificar as nossas condutas. Vai educando suas emoções. Porque quando você baixa o vidro para xingar o cara, é emoção, não é razão. Você tem que educar. Aproveita e vai educar. Respira, conta até 10. Se tiver alguém como Pedro Paraíso em sua frente, você conta até 1000, até 100 ou 1000. Devagarinho, em câmera lenta, bem assim, para você não se estressar. Para você não se estressar com Pedro. Então, se estiver discutindo com Pedro, disser uma coisa a Pedro, vai devagarinho. E vamos pensar que existem outras razões para as pessoas estarem nas situações em que elas estão. Eu lembrei de um filme cujo título é Uma Questão de Tempo, que é a história de um moço que aos 21 anos descobre que ele pode viajar no tempo. Mas só que ele não pode interferir na vida de ninguém. É uma verdade. É verdade, nós somos viajores do tempo. Você não pode influenciar na vida, não pode decidir a vida dos outros. E todas as tentativas que ele faz para ajudar alguém sempre dá problema na vida dele. Muito simbólico isso, né? Muito simbólico. Mas ele pode melhorar os acontecimentos da própria vida, claro que nós podemos melhorar. Em qualquer situação, não há barreira nenhuma para isso. É claro que é um filme, uma comédia romântica, né? Ele encontra pela primeira vez a moça que ele gosta, ele não se sai muito bem, porque ele ficou muito emocionado, ele refaz a cena, já vai melhor, e por aí vai até se ajustar. Mas há uma grande lição que ele comenta, do meio para o fim do filme, é que ele resolve viver todos os dias 2 vezes. 2 vezes. Toda a experiência dele viver 2 vezes, a experiência. Na primeira, ele se contamina com os acontecimentos. É normal. Ele é advogado, as coisas não andam dando certo, ele fica nervoso. Mas aí, na segunda vez, que ele vai viver de novo a mesma coisa, ele vai curtir tudo, até o mau humor do chefe, porque ele já sabe que no fim vai dar tudo certo. Então, na verdade, o que é que esse filme tem a ver com o nosso tema de hoje? Então é assim, é como se essa segunda oportunidade que ele tivesse,
é quando ele age com fé. Porque ele já sabe o final do dia, o que é que vai ser. Então ele tem fé de que as coisas vão acabar dando certo. É esse sentimento que nós devemos cultivar. Porque não tem nada que dê errado no universo. Mesmo porque Deus tem um instrumento chamado tempo. E o tempo remove qualquer mácula que tiver no espírito. O tempo resolve qualquer mácula. Você pode errar como for, o tempo vai remover essa mancha de você. Como? Então, na verdade, é pela fé que nós também, como ele, vamos viver o nosso dia. Tendo desaporos, tendo dificuldade, mas com essa máxima, de que a gente não veio para errar. E que no final vai dar tudo certo. Não tem como dar errado. Aliás, Jesus diz isso de uma forma bem poética, né? Nenhuma ovelha do rebanho que o Pai me confiou se perderá. É a vontade do Pai. Imagina se é a vontade de Deus, como é que vai se perder coisa nenhuma? Não, às vezes o certo do jeito que você quer. Tem isso também, né? Que a gente queria. Eu pensei que ia assim, mas deu certo da forma de Deus. Tem coisa melhor para você? Que dá certo do jeito dele? Não tem. Mas com certeza os sonhos de Deus se realizarão. E essa é uma frase que a gente sempre repete. Os sonhos de Deus são melhores que o meu. Por isso que eu rezo o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vossa vontade. Jesus nos ensinou isso. Então, na visão espírita, o que é que nós podemos fazer para não cair nas armadilhas do estresse? É a última pergunta, né? O que é que nós podemos fazer? Primeira recomendação. Não olha para a vida como um miserável, mas olha para a vida como um filho de Deus. Não sei o quê, tudo que eu faço é errado, não sei o quê, meu chefe está me perseguindo, não sei o quê. Para com isso. Isso não vai dar certo. A curto tempo, no fim vai dar certo, que você vai pensar direito e vai refazer. Você vai ver a segunda parte do seu dia, né? Porque Jesus ensinou, entre outras coisas, naquela parábola do filho pródigo, que nós vamos sempre encontrar nas nossas vidas as ajudas necessárias para que nós possamos concluir com êxito aquilo que nós viemos fazer. Outra recomendação dele é assim: sinta gratidão por todos os acontecimentos da sua vida. Dai graças em tudo. Rendei graças em tudo. Isso significa que você reconhece que tem uma rede de apoio lhe ajudando. Apoio espiritual e apoio também das pessoas que estão próximas a você, que também estão comprometidas em lhe ajudar. É uma teia enorme. Vem gente lhe ajudar que você não sabe de onde apareceu. Você quebra um carro na estrada, aparece um lugar que você nunca viu em sua vida. Para parar o carro e lhe ajudar a você consertar um pneu, você não sabe como. Como é que não agradece as coisas? Porque nesse processo de agradecer, no processo da gratidão, está embutida a humildade de saber que eu não controlo tudo. Eu vou depender de alguém. Nós sempre dependemos de alguém. Que tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Não no sentido do determinismo, não é isso. Mas no sentido de que eu vou cumprir o que eu me propus a fazer. Eu vou enfrentar as circunstâncias que eu pedi para enfrentar. Então eu preciso do outro para me ajudar nos momentos difíceis. Aí você treina a humildade. Aí você já treina a humildade. E quando eu me sinto, por exemplo, para almoçar e agradeço a oportunidade de estar me alimentando bem, eu estou reconhecendo que é um privilégio nisso, porque muitas pessoas têm fome e não têm o que comer. E há outras que gostariam de comer e não conseguem comer. Tem muitas assim no hospital. Mesmo em casa. Tem gente que doido para comer um pedaço de charque assada e não consegue. O médico diz, não toque nisso não, que é um veneno. E o cara fica aguando ali, né? Aguando com ele. Pode comer. Então existe uma série de questões que estão por trás quando nós agradecemos, que se liga à questão da humildade. Dificilmente um humilde vai se estressar. Dificilmente. É? A outra coisa que eles falam é sobre a aceitação do outro, das condições espirituais que ele se encontra.
Lembre da música Epitáfio. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe. Eu não sei a dor de vocês. Cada um sabe a dor que traz no coração. Você não consegue saber. Aliás, Paulinho da Viola tem uma música que ele diz assim, parece que é Paulinho que diz assim, não é Martinho, não estou lembrado agora, diz assim, coração de gente é terra que ninguém passeia. Cada um sabe onde é que dói. Cada um sabe a dificuldade que atravessa. E só quem sabe é quem está dizendo. Então não podemos julgar. Outra recomendação dele: antes de iniciar ou finalizar uma tarefa, qualquer tarefa, pergunte sempre: Senhor, o que tu queres que eu faça? Que aquela pergunta de Jesus ao cego Jericó é muito importante, é muito bonita, mas é muito bonito também você perguntar, usar aquela pergunta de Jesus para ele o que é que devemos fazer. Que o cego Jesus pergunta: o que tu queres que eu faça? Senhor, eu quero ver. Mas Jesus perguntando, e por que a gente não pergunta também? Não faz nada perguntando a Jesus, a Deus, Senhor, o que tu queres que eu faça? Ou de outra maneira: eis-me aqui, Senhor, qual é a tua vontade? Ananias, quando o Senhor pede para ele devolver a visão a Saulo, que está lá na rua direita, né? Cego. Ananias levanta: eis-me aqui, Senhor. Ah, se a gente fizesse isso. Ah, se isso fosse um hábito na vida da gente. Eis-me aqui, Senhor. Quando você visse um pedinte, um doente, você se encostava: Senhor, né? Eis-me aqui. Como diz a música, faz-me um instrumento de tua, né? Tua paz, né? É paz? Faz-me um instrumento. Faz-me um instrumento. Aliás, quem disse era Maria de Calcutá. Madre, qual o ideal assim que a senhora quer alcançar? Eu queria ser um lápis na mão de Jesus. O mais humilde dos instrumentos, um lápis. Mas na mão de Jesus, olha o que faria. Lembrando sempre que os sonhos de Deus são melhores que os nossos. Melhores que os nossos. Até a próxima. Muito obrigado, meu. A nossa gratidão, Jacó. Muito obrigada por tão esclarecedoras palavras. É quarta-feira, às 19 horas, pelo canal do YouTube, gente. Esse é o canal da SEGEP, que dispõe de alguns programas online, diálogos espíritas. Domingo, hoje nós tivemos às 10 horas, encontro com Joana, e as palestras que nós temos aqui durante a semana também, elas vão subindo. Então, temos sempre conteúdo, e quem estiver em casa, é bom botar, assistir, porque nós vamos trazendo para o nosso ambiente doméstico energias boas, palavras salutares. Não é? Nós sabemos que os desencarnados também habitam os nossos lares, porque os nossos pensamentos é quem faz a conexão com eles. Os nossos irmãos e amigos, ou inimigos, entre aspas, não é porque foram os nossos algozes ou nós fomos os verdugos deles, mas esses companheiros se encontram conosco na nossa jornada para que tenham oportunidade de aprender e crescer também como nós estamos tendo. Então, quando nós trazemos para os nossos lares músicas edificantes, quando nós fazemos as preces, evangelho nos lares, quando nós trazemos palestras, conteúdos edificantes, não apenas nós aprendemos encarnados, mas todos os desencarnados que estejam em nosso lar têm também a oportunidade de evoluir espiritualmente. Bom, vamos então, não é, encerrar agradecendo a Jacó pela disponibilidade dele, por esse momento, não é, edificante que nós tivemos através das suas palavras. E vamos então organizando, não é, os nossos irmãos passistas, se posicionando,
a luminosidade adequada. E assim, então, vamos encerrar os trabalhos de hoje. Todavia, aqueles irmãos que estão inscritos para a fluidoterapia devem permanecer no salão após o término dos passes. Vamos orar, fazer uma oração meditativa para que os nossos irmãos encontrem a ambiência para o trabalho da noite de hoje. Queridos irmãos encarnados e desencarnados, vamos todos juntos, em uníssono, fecharmos os nossos olhos e nos conectarmos com o mundo maior, tendo a certeza que nesse instante os companheiros espirituais aqui já se encontram apostos para fornecer-nos as energias reequilibrantes para o nosso corpo físico e espiritual. Vamos tentar nos desvencilharmos um pouco desse ambiente presente. Vamos mentalizar que todos juntos estamos caminhando sobre uma relva verde, macia, fresquinha, e juntos todos, numa paisagem muito linda, nós avistamos um lago, águas azuis, translúcidas, que depois de uma cachoeira em movimento, ela se torna plácida e calma. Nós vamos chegando e nos assentando à beira deste rio, tranquilo e sereno. A paisagem é linda de se ver, flores coloridas, como um arco-íris do outro lado do rio. Elas exalam perfumes que a brisa do ambiente suavemente traz para cada um de nós. Perfume de rosas, perfume de lírios, perfume da gardênia, dos jasmins, das murtas. E nesse festival de essências que nós vamos aspirando, o nosso corpo vai entrando num estado de serenidade e paz. A nossa mente se asserena a tal modo que nós somos capazes de ouvir o canto de alguns pássaros. Lá, nesse ambiente tão tranquilo, tão harmônico, nós podemos encontrar os nossos mentores espirituais que vão chegando em nossa direção, vão nos dando as mãos, convidando-nos a levantar um a um, e eles nos abraçam de forma tão amorosa. Os nossos chakras coronários entram em sincronicidade, assim como o chakra cardíaco. É um abraço luminoso e reequilibrante. E eles sussurram em nossos ouvidos
conselhos que nós precisamos ter. Jesus amigo, a nossa gratidão, Senhor, por tão belas e suaves energias que aqui foram depositadas em nós. Que possamos levar para os nossos lares também, conosco, esse abraço amoroso dos nossos mentores e esses conselhos em nossas mentes, nos dando a coragem da fé para que prossigamos para a frente e para o alto, sempre de mãos dadas com Jesus. Que a paz e a luz do nosso Nazareno esteja com todos, por hoje e sempre. Que assim seja.